Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui em meio à natureza, buscando a tua bênção e louvando o teu nome, nesta feliz manhã de sábado, estamos aqui para estudar mais uma vez a tua palavra. Derrama o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos neste momento. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor abra a nossa mente para entendermos as mensagens que o Senhor tem preparado para nós hoje. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos estudar com vocês sobre o fogo do ourives. Queridos, todos nós temos que passar pelo fogo do ourives, pela fornalha das provações, pela fornalha das aflições. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5, vamos ver os versos 10 até o verso 12. Mateus capítulo 5 e os versos 10 até o verso 12. Aqui está uma das bem-aventuranças de Jesus. Leia comigo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus já sabia que os filhos e filhas de Deus, comprados pelo seu sangue, sofreriam perseguição. Jesus foi perseguido, mais que todos, e nós também estamos sendo perseguidos. Queridos, Jesus proferiu esta bem-aventurança sobre os perseguidos, sobre os que sofrem. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus queridos irmãos, a história do cristianismo começou sendo escrita com o sangue de Jesus e continua sendo escrita com o sangue dos mártires. O batismo de sangue, mencionado por Jesus em Marcos 10, 39, o batismo de sangue que Jesus experimentou será também o destino de todos os cristãos dessa última geração. Mas não fique com medo, porque o mesmo Jesus nos comunica força, coragem para a hora do sofrimento. Os mártires eram possuídos pelo Espírito Santo e os fracos se tornavam fortes, os tímidos se tornavam corajosos. Eles enfrentavam as feras no Coliseu de Roma e morreram dando glórias a Deus pelo privilégio de sofrerem por amor a Jesus. João Hus, por exemplo, morreu como mártir numa fogueira, mas não morreu gritando de dor, e sim cantando louvores a Jesus. Como isso? Jesus não abandona os seus irmãos na hora do sofrimento. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. João capítulo 16, verso 32. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não o deixou sozinho. Também não deixará sozinho você, meu querido irmão, minha querida irmã. João capítulo 16, verso 33, Jesus falou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus em João 16, 33. Que consolo é para mim saber que Jesus me dará paz na hora da provação. Ele comunicará ânimo e coragem, e por isso nós não precisamos sofrer por antecipação. Não vamos sofrer pelo dia de amanhã. Deus nos comunicará sua graça e seu conforto cada dia, e deveremos aprender a viver um dia de cada vez. Jesus não prometeu aos seus seguidores um reino nesse mundo. Ele prometeu um reino, o reino da glória, que será implantado. Jesus não prometeu riquezas e fama
terrestres, ele prometeu sim a riqueza eterna no reino do seu Pai, onde a traça e a ferrugem não corroem. Jesus não prometeu uma vida de conforto ou livre de tentações, mas ele nos deu o exemplo vivendo uma vida sem luxo, resistindo às tentações e suportando as calúnias. O nosso Pai Celestial não tirou das mãos de Jesus o cálice amargo da morte. Por 3 vezes Jesus pediu: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas era plano do Pai, o desejo do Pai, que o Filho morresse para salvar a família humana, salvar você e a mim. Por isso, Jesus Cristo dizia: faça-se a tua vontade e não a minha. E o Pai deixou o cálice amargo na mão de Jesus Cristo, e ele teve que beber, e morreu por você, e morreu por mim. Da mesma forma, meu querido irmão, minha querida irmã, existe um cálice amargo do sofrimento, das provações, da fornalha, é o fogo do ourives. E este cálice amargo está nas nossas mãos. Nós seguramos com mãos trêmulas e nosso Pai nos ajuda a beber o cálice do sofrimento, porque Deus vai nos purificar no fogo do ourives. No livro de Isaías está o verso que para mim é o mais confortador verso, Isaías 43, os versos 2 até o verso 3. O que diz ali? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, versos 2 e 3. Queridos, sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Abandonados, jamais seremos abandonados pelo nosso Pai e pelo nosso irmão Salvador, Jesus Cristo. Nós poderemos crer e descansar em cada palavra que saiu da boca de Jesus. Leia o que está no maior discurso de Cristo. Ali no maior discurso de Cristo, na página 34, diz assim: o amor de Jesus torna doce os sofrimentos. Quando você percebe e quando você entende que você está sofrendo perseguição por amor a Jesus, isto se torna um sofrimento doce, compensador. Queridos, Jesus sofreu por nós. E nós estamos sofrendo por Jesus. No livro Maior Discurso de Cristo, página 15, diz assim: as provações da vida são obreiras de Deus, para remover o quê? De nosso caráter, impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, penoso é o processo de desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar sob a força, a ação da pedra de polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar o seu lugar no templo celestial. Maior Discurso de Cristo, página 15. É a areia dentro da concha da ostra que produz a pérola. É no sofrimento, é no fogo do ourives que você está sendo preparado. Nas oficinas de Deus, preparado para ser uma coluna no templo de Deus. Deus não aflige nem entristece de bom grado aos seus filhos. Jeremias, capítulo 3, verso 33. Não é a alegria de Deus, não é do prazer de Deus nos fazer sofrer. Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Jeremias 3,33. Quando Deus permite, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus permite que nos sobrevenham provações, e elas vêm, aflições, é com um propósito santo, sagrado. Aqui diz em Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, vamos ver o verso 10. Hebreus capítulo 12 e o verso 10. Leia comigo. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, falando de Deus,
para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Os pais nos corrigem e o nosso Pai Celestial também nos corrige. Para quê? Para sermos participantes da sua santidade. Deus quer fazer você participante da natureza divina, da sua santidade. Preste atenção nesse pensamento que Deus escreveu através da sua serva, Ellen White. Isto está na meditação matinal, Nossa Alta Vocação, página 321. Aqui lemos: nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus. E jamais Deus permite que as tentações sejam maiores do que a capacidade de resistência. Deus mede e pesa cada provação, cada aflição, cada sofrimento, para ver se será bênção na nossa vida, se será realmente o fogo do ourives nos purificando e preparando o nosso caráter para o céu. Deus mede e pesa cada prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Portanto, meu querido irmão, o sofrimento da morte de um filho, de um marido, de um cônjuge, o sofrimento do desemprego, o sofrimento de uma doença, esses sofrimentos não chegam até você de qualquer jeito, mas tudo passa pelas mãos do nosso Pai, que mediu e que pesou antes que este sofrimento sobreviesse a você. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Leia comigo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Este é o nosso Deus, medindo e pesando cada provação. Conta-se a história de um fazendeiro que precisava de uma vara para colocar na carroça. Então, ele enviou seu filho para o campo procurar uma vara lisa e forte e reta que poderia ser usada na carroça para puxar os animais. O rapaz foi e voltou com uma linda vara. E o pai perguntou: onde você achou essa vara? Ah, eu a encontrei no meio de muitas árvores, de forma que ela foi sempre protegida do vento, foi protegida das tempestades e por isso cresceu retinha. O pai então disse que aquela vara não servia, porque era uma vara fraca, uma madeira mole. Disse o pai então para o rapaz: desça ao pasto e procure uma árvore que esteja sozinha no meio do pasto. Uma árvore que esteja sozinha no meio do pasto. Ela é uma árvore enrijecida pelos fortes ventos. Ela já foi dobrada e curvada pelas tempestades e suportou toda a prova. Ela pode não ser retinha e bonita como essa aqui, mas ela é resistente para a pressão da carroça e dos animais que vão estar presos nela. Queridos, da mesma forma, pensem nas ameaças feitas contra os profetas de Deus. Provados, testados, cada vez que você é ameaçado, cada vez que você é perseguido, pela graça de Deus, consegue permanecer calmo, consegue permanecer confiante em Deus e você se torna mais forte e mais resistente. Lembre-se de Elias e de Eliseu. Foram muito escarnecidos e rejeitados, mas permaneceram firmes e fortes em Deus. Pense em Jeremias, ele foi odiado pelos príncipes de Judá ao ponto de o jogarem dentro de um poço de lama. Mas ele permaneceu firme, sustentado com pão e água, mas confiante em Deus. Pense em Isaías, esse profeta que escreveu Isaías 43, versos 1 a 3, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, não te submergirão. Este Isaías foi cerrado pelo meio
pelo ímpio rei Manassés? Queridos, pense em Paulo, o apóstolo mais perseguido, o mais incompreendido. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora, foi preso inúmeras vezes e finalmente ele foi decapitado em Roma. Mas ele permaneceu firme em Jesus Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, abra sua Bíblia e vamos ler então os versos 23 a 27. São palavras do apóstolo Paulo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, e fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Mas este Paulo, tão perseguido, ele se tornou um grande herói da fé. Ele se tornou um representante de Jesus Cristo. Meu querido irmão, Paulo, bem como todos os apóstolos, todos sofreram. Jesus Cristo foi o que mais sofreu. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É assim que diz aqui em Hebreus. Abra sua Bíblia aqui em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele passou pelo fogo do ourives. E agora você e eu estamos passando também. As aflições são nossos melhores educadores. Podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. Somente à noite as estrelas brilham. Disse Philip Brooks, não orem por vida fácil, orem para serem homens e mulheres fortes. O evangelista Spurgeon disse, o Senhor tira os seus melhores soldados dos altiplanos da aflição. Meu querido irmão, minha querida irmã, as feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. O caráter é uma árvore que precisa ser constantemente podada. Lembre-se, o caráter é uma árvore que precisa ser constantemente podada para que reflitamos o caráter de Jesus. A mão que humilha também é a mão que nos ergue quando caímos. Com a mais profunda simpatia, aquele que permite que o castigo venha, ele olha para você e pergunta, que queres que eu te faça? Tempos virão quando contemplaremos o passado, cheios de gratidão pelas escuras experiências da nossa vida. Um poeta desconhecido assim se expressou, escrevendo, está chovendo, pequena flor, com a chuva deves te alegrar. Muito sol te murcharia, ele tornará a brilhar. O céu é muito escuro, é verdade, mas pouco além resplandece do azul a claridade. Está oprimido, terno coração, em meio à dor deves ter prazer. Na tristeza as maiores doçuras crescerão, como flores ao chover. Deus te observa e verás a luz do sol brilhar. Quando a nuvem seu perfeito trabalho completar. Coragem, ainda uns poucos trabalhos, algumas poucas aflições, umas tantas lágrimas e nós, também nós, entraremos no repouso reservado para o povo de Deus. Alegre-se, meu querido irmão, regozije-se,
Porque Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5, 11 e 12. Amados, a palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, vamos ver o verso 12 e o verso 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Somos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E lemos também na segunda carta de Paulo a Timóteo, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 7 e 8. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo apela para Timóteo não desanimar e diz: participa das aflições do Evangelho. Quem prega o Evangelho passa por aflições, meu querido irmão. E aqui diz também na primeira carta de Pedro, capítulo 5, voltando para Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos ver então os versos 6 a 10. Aqui diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos os irmãos nossos, todos os filhos e filhas de Deus passam pelo fogo do ourives. Por isso, em Salmos 37, versos 5 a 7, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, meu irmão, e espera pacientemente por ele. Salmo 37, versos 5 a verso 7. E lembre-se do que Paulo falou em Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos os sofrimentos e desgostos, isto está no livro Ciência do Bom Viver, página 488, parágrafo 4. Todos os sofrimentos e desgostos, todas as tentações e provas, todas as nossas tristezas e pesares, todas as perseguições e privações, em suma, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia! Deus está medindo e pesando. Todas as experiências e circunstâncias são agentes de Deus em nosso favor. Ciência do Bom Viver, 488, parágrafo 4. Meu querido irmão, minha querida irmã, a presença do Pai circundou Jesus e nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse, para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto, e ela existe para nós também. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. Qualquer golpe, sofrimento, angústia, perseguição, tudo que vai cair sobre você, cai sobre nosso Salvador Jesus Cristo, que nos circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça, meu irmão, minha irmã, o que quer que lhe aconteça, vem de Cristo.
Mas por que vem de Cristo? Porque passou pelas mãos de Cristo. Foi medido e foi pesado antes de ser liberada a provação. Não precisa resistir ao mal, porque Cristo é a sua defesa, meu irmão. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Repito, nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Ele está vigiando sobre você, cuidando de você como menina dos seus olhos. E todas as coisas que são permitidas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isto que eu li está no livro Maior Discurso de Cristo, página 71, parágrafo 2. Alegre-se, meu irmão, regozije-se, porque embora passando por provações, pela fornalha das aflições, Deus está trabalhando em você e em mim. Estamos na oficina de Deus. Ainda não estamos prontos, não somos um produto acabado. Estamos no processo de ser consertados, reformados, polidos. E Deus está fazendo refletir na sua vida o caráter maravilhoso e brilhante de Jesus Cristo, para que todos vejam Jesus em você. Regozije-se quando perseguido. Regozije-se, porque Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória de Jesus é sua, pela fé em Jesus Cristo, a vitória é nossa. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Meu Pai querido que estás nos céus, assim como o Senhor acompanhou o teu Filho amado Jesus Cristo quando aqui na terra esteve por 33 anos, cuidou dele. Ele foi provado e testado, e o Senhor o sustentou. Assim também vem sustentar a mim e os meus irmãos. Sustenta-nos, Pai querido, embora dentro do fogo do ourives, embora dentro da fornalha das aflições, nós sabemos que o Senhor mede e pesa cada provação antes de ser liberada. Que nós estejamos circundados pelo Espírito Santo, que nós estejamos impregnados do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que em nós habita. Habita em nós, Santo Espírito, imprime em nós o caráter e a mente santa de Jesus. Tire glória para o teu nome da nossa vida como servos teus. Querido Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo e ajuda-nos a viver para a tua glória, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. E amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.